Olá, meu nome é Cristiane Bensussan, eu sou promotora de justiça, coordenadora da COECIBER, coordenadoria estadual de combate aos crimes cibernéticos. A convite do meu colega Lélio Braga Calhau, eu venho aqui para conversar com vocês sobre tecnologia, marco civil e crimes cibernéticos. As inovações tecnológicas, elas trouxeram grande mudança para a nossa vida. É impossível a gente imaginar o mundo hoje sem tecnologia, sem computadores, sem internet, sem smartphone. Essas mudanças, elas também exigiram uma mudança do direito, uma mudança da postura repressiva do Estado, para que pudesse continuar atingindo a sua finalidade, que era regular as relações sociais. Após 3 anos de amplo debate, em abril de 2014, foi promulgado a Lei 12.965 de 2014, o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet é um marco regulatório da internet no Brasil. Ele estabelece princípios, garantias, direitos e deveres do uso da internet no Brasil. Em que pese o nome em iuris Marco Civil, ele prevê mecanismos para a coleta da prova em investigações e processos cíveis e criminais. O Marco Civil da Internet, no tocante à tutela dos direitos fundamentais, ele traz segurança jurídica para as redes sociais, ele permite o uso, a inovação, quer dizer, ele estimula a inovação tecnológica e ele consagra, né, a liberdade de expressão e o direito à privacidade. O Marco Civil também nos fez pensar acerca dos desafios esses que já o antecedem, para a investigação cibernética. O primeiro desafio para a investigação cibernética é exatamente a atualização do ordenamento jurídico, ou seja, ter um ordenamento jurídico que preveja ou que possa prever condutas praticadas na internet que não tinham previsão anterior. Mas quais condutas são essas? Nós temos a exposição pornográfica não consentida, que hoje é crime, artigo 218-C, mas não era. A invasão de dispositivo eletrônico, artigo 154-A do Código Penal, não era crime também, é conduta mais recente. E temos questões que ainda não estão tipificadas, como o cyberbullying, como o phishing, como o stalker, né, que é aquela perseguição na internet. Uma outra questão também que o Marco Civil aflorou foi a questão da necessidade de atualização dos profissionais do direito na área da tecnologia no geral. E aí nós temos um exemplo, inclusive a professora Patrícia Peck, no livro, quando ela fala de contratos digitais, ela fala que todo contrato digital deveria vir com um glossário de termos tecnológicos. E o Marco Civil, em seu artigo 5º, ele traz alguns termos tecnológicos que vão nos nortear para um melhor entendimento da matéria. Outra questão importante do direito digital, especialmente na hora da investigação cibernética, é a volatilidade e a velocidade dos fatos na internet, a volatilidade da prova. Ou seja, nós temos que agir rápido para que não haja perda da prova. Por outro lado, o Marco Civil nos trouxe a previsão de prazos de guarda dos registros de conexão e de acesso pelos provedores. Se por um lado é uma inovação, porque nós não tínhamos essa previsão e agora eles têm que guardar, por outro, esses prazos são extremamente exíguos, ou seja, provedor de conexão, as operadoras de telefonia têm prazo de 1 ano de guarda, está previsto no Marco Civil, e provedor de aplicação, os aplicativos que nós utilizamos, prazo de 6 meses. O que cada vez mais faz aflorar a questão exatamente da volatilidade, da velocidade do ambiente cibernético. Uma outra questão importante é entender que o crime cibernético, a investigação cibernética no geral, seja ela civil ou criminal, ela é sem fronteiras.
ela ultrapassa as fronteiras, que muitas vezes faz com que nós precisemos de a cooperação internacional. E aí, qual é o conceito de crime cibernético? Né? O que nós temos? É praticado com o uso da informática em ambiente de rede e que ofenda o quê? A segurança informática. Quais são os elementos da segurança informática? Integridade, disponibilidade e confidencialidade. O que a gente tem de características do crime cibernético? Primeiro, o crime cibernético ele é um crime transnacional, ou seja, você pode de um país atingir um bem jurídico em outro país. Ele ultrapassa as fronteiras. Ele tem um caráter de universalidade. E ainda tem uma outra característica interessante do crime cibernético, que ele é um crime invisível. Muitas vezes a gente não consegue perceber a ocorrência deste crime. E só vamos quando, por exemplo, clicamos em um link e é instalado no nosso computador um vírus que captura os nossos dados. Muitas vezes nós, para usá-los de alguma forma, muitas vezes nós não percebemos que isto acontece. Outras tantas vezes, o crime cibernético ele é acessório de um outro crime. Já se foi provado por dados estatísticos que quando por exemplo, uma grande carga de droga é apreendida, quando há uma grande apreensão de droga numa operação da polícia, logo depois ocorrem vários desfalques bancários e invasão de dispositivo em crimes cibernéticos, várias fraudes bancárias, uma coisa para compensar a outra, o crime cibernético agindo como um crime invisível dentro do universo do crime organizado. Como é que nós podemos classificar o crime cibernético? Nós temos o crime cibernético próprio. O crime cibernético próprio, ele atinge a inviolabilidade do hardware ou do software. Ele atinge a raiz, ele atinge o centro do computador. E qual é, ou do dispositivo eletrônico, né? E qual é o maior exemplo do crime cibernético próprio? Nós já falamos aqui, é a invasão de dispositivo eletrônico. Artigo 154-A do Código Penal. O artigo 154-A do Código Penal, ele surgiu após um clamor social, porque houve um vazamento de fotos íntimas de uma atriz. Esse fato foi amplamente notificado, amplamente noticiado e informado, e a partir daí se criou a necessidade de punir este tipo de conduta. E aí esse artigo passou a integrar o Código Penal, o artigo 154-A. Nós temos os crimes cibernéticos impróprios, que são aqueles em que o computador é meio para a prática do crime. Ou seja, esses crimes eles podem ser praticados através do computador, mas eles também eram praticados antes de existir computador. E aonde nós temos esses crimes cibernéticos impróprios? Nós temos no Código Penal, na legislação extravagante. Exemplos de crimes cibernéticos impróprios. O estelionato, que inclusive é o crime cibernético de maior incidência aqui em Minas Gerais, o estelionato e as fraudes, o estelionato especialmente via e-commerce, via sites falsos. Depois nós temos também o crime contra a honra, as ofensas proferidas em mídias sociais. Elas também utilizam o computador, o autor utiliza o computador, utiliza o dispositivo eletrônico para a prática do delito. Crimes contra a honra que já existiam fora da internet. Agora, que na internet guardam uma característica especial, porque eles têm uma causa de aumento de pena. Causa de aumento de pena esta prevista por quê? Porque a internet ela possibilita o quê? A propagação daquela notícia, a propagação daquela ofensa.
Então, tem uma causa de aumento de pena para o crime contra a honra praticado na internet. Nós temos um outro crime também de bastante incidência, infelizmente, que é a pornografia infantil. E ela também tem tipos penais específicos da pornografia infantil praticada via dispositivo eletrônico. E por fim, nós temos o crime cibernético misto. O crime cibernético misto, ele, como o nome está dizendo, ele une os dois. Você invade o dispositivo eletrônico, você atinge o hardware ou o software para um segundo momento a prática de uma outra conduta. E aí o exemplo é de um delito do Código Eleitoral, que seria você invadir a urna eletrônica para alterar o resultado das eleições. Este é um exemplo de crime cibernético impróprio. É muito importante nós entendermos que nós temos que, uma vez vítimas de um crime cibernético ou atuando na defesa de uma vítima de crime cibernético, temos que fazer o mais rápido possível a preservação dessa prova. A captura, os prints com a URL e saber da importância da URL. URL é a identificação clara e inequívoca do conteúdo, ou seja, é aquele endereço https //, que consta em cima, né, seja do perfil, seja do site. Ele nos leva a um endereço único. Não basta, ele é como se fosse a digital da internet, ele é como se fosse a íris, ele é único. E para a retirada do conteúdo, o Marco Civil exige a identificação clara, específica, inequívoca do conteúdo através da URL. Então fica a dica, é importante ter o print com a URL, fazer as capturas ou lavrar uma ata notarial para que dela conste o conteúdo, né, do que consta na mídia social, da ofensa ou do delito. Lembrando que a ata notarial há entendimentos em contrário, mas ela é uma ótima prova da materialidade do crime cibernético. Mas quanto à autoria, ela pode trazer dúvidas, uma vez que há hipótese de perfis falsos. Então, muitas vezes, o perfil que consta lá como nome, por exemplo, que proferiu a ofensa, pode não ser daquela pessoa que aquela foto está ali, porque a mídia social não nos pede nenhum documento na hora que nós vamos fazer o nosso perfil. Ela não checa a nossa idade, ela não checa o nosso documento, ela não checa a nossa foto. Bom, gente, são só algumas nuances desse assunto que é vastíssimo. Eu espero ter podido contribuir com esse debate, pelo menos trazer para os senhores alguma luz a respeito do tema, e estou à disposição para que a gente possa conversar mais sobre isso. Muito obrigada.